Tudo bem com você? Bom ter você novamente na nossa classe da Escola Sabatina. Nós estamos na segunda lição, a lição de Efésios ou de Éfeso, uma lição fantástica. Na semana passada a gente viu a introdução, como Paulo se preocupava com a igreja de Efésios, da igreja de Éfeso, como ele amava as pessoas, por quem ele orava, por quem ele torcia. E essa lição tem muito a ver conosco, para ver como Paulo também se preocupa conosco, como ele torce pela nossa igreja, como ele torce por você aí na sua casa. Como é que foi a sua semana? Foi bem? Foi não? Mas Deus tem abençoado, né? Você está aí, você está vivo. E Deus pode dar para você sempre uma nova oportunidade. Ok? Eu estou aqui em Boston, Massachusetts. Boston não, né? Como é o nome da cidade? Aqui, Medford, exatamente, mas é pertinho de Boston. É Medford. É que eu sou muito bom no inglês, eu tenho medo de falar esse nome aí, tá? Nós estamos aqui, eu tenho o privilégio de estar aqui na casa da Priscila e do meu amigo também, Tiago. Os dois são meus amigos, são os meus amigos, Priscila e Tiago. E eu tenho o prazer de quase 1 ano e 10, quase 1 ano e 20 dias depois, certo? Estar aqui novamente para a gente gravar de novo a lição da Escola Sabatina. Lição 2 e a segunda que eu tô gravando. É, né? É isso aí. Tiago, manda um abraço para todo mundo. O Tiago conhece muita gente, morou aí em Varginha muito tempo, foi nosso diretor dos jovens, foi diretor da classe dos jovens também, né? Uhum, professor dos jovens. Foi um monte de coisa, né? Já. Não conheço muita gente, tô com muita saudade de muita gente aí, viu? Mas eu tô sabendo aqui que vocês estão todos bem. Às vezes eu vejo algumas transmissões, vi a transmissão do aniversário da igreja. Foi muito bacana, fiquei bem feliz de ver ali que a igreja continua indo bem, graças a Deus, para a glória de Deus. Sabe que a gente tem vários amigos que você nem conhece, você nem faz ideia, que acompanham a nossa lição da classe da Escola Sabatina Online, Que certo? bênção, Eu hein? quero mandar um abraço, assim, um beijão para Zélia, para o José Veraldo, para o seu Valdomiro, para Tatiana, para Juliana, para o Romanelli, para Thelma, ó, um beijão para Thelma, para o meu baixinho, não sei se ele está ali, um beijão para ele, certo? Tem muita gente que você não conhece. Quando você for lá, você vai ficar surpreso como a nossa geração, nós dois aqui, vai ficar quase desconhecida de gente nova que tem na igreja. Isso é bom demais, né? Benção demais. Tem que ser assim mesmo, né? Que vai se renovando. Amém. Você pode orar para a gente começar a lição? Ora, oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua palavra um pouquinho a cada dia. Amém. Queremos te agradecer porque temos aqui pessoas que estão conosco assistindo esse programa que está focado em trazer a Bíblia e somente a Bíblia, Senhor. Nos abençoe através do Teu Santo Espírito aqui conosco. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, o tema da nossa lição dessa semana que passou é o grandioso plano divino centrado em Cristo. Uhum. E o verso nosso já começa assim com uma explosão na oração de Paulo de agradecimento por causa das pessoas. Eu acho isso muito interessante. Começa assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou Uhum. seja, a alegria de Paulo é porque tanto ele como os irmãos lá de Éfeso, da igreja de Efésios, tinham sido abençoados por Deus pelas graças e as bênçãos celestiais. Como é Uhum. bom a gente ter como agradecer pela gente e pelas outras pessoas também, né? Exatamente, e é legal porque a lição traz para a gente uma visão de como essas bênçãos funcionavam para o povo, não é? Aqui o autor até faz uma alusão à vestimenta espacial, não é? Que Neil Armstrong usou. Então Paulo ele está dizendo, olha, Deus dá bênçãos tão maravilhosas para o povo. Essas bênçãos derramadas elas são uma proteção para o povo de Deus, não é? Então eu achei muito interessante essa alusão que ele fez, esse comparativo, né? É como se a gente pudesse caminhar na lua, por quê? Porque a gente está com as bênçãos de Deus sobre a gente, então a gente está completamente protegido. Eu posso chegar à dedução de um hino que a gente tem no Inário Adventista que diz: Conte as bênçãos, conte quantas são, advindas da divina mão. Ou seja, se nós olhássemos a bênção, o respirar, o dia a dia, o sol, o trabalho, a força, a conquista, nós também teríamos grandes motivos para orações de bênçãos, né, de agradecimento. A cada dia, é verdade.
cada bênção. E às vezes a gente deixa despercebido, deixa passar. Mas Deus nos abençoa realmente a cada dia. E eu vi uma coisinha aqui, não sei se você percebeu isso também, você estudou psicologia, você sabe mais do que eu. Como Deus ama lidar com as nossas emoções. Uhum. Quando Paulo ele se explode em emoção pelo agradecimento, ele também sabe que do lado de lá tem corações agradecidos. Ou seja, Deus ele lida com o nosso cotidiano, mas Deus também lida com as nossas emoções. Isso eu achei Uhum. muito bacana na forma que Paulo... Mostra que esse Deus que a gente serve é um Deus pessoal, não é? A gente não perde de vista o que a gente estudou na semana passada, falando sobre o objetivo principal da carta, Paulo interessado ali em que as pessoas permanecessem no Evangelho, e a gente vê que ele reconhecia que todas essas pessoas ali, eles estavam ali, passavam por dificuldades, sim, passavam por problemas, sim, tinham os momentos de alegria, sim. Então, todas essas emoções não são ignoradas, não é? Deus cuida delas e Deus conhece elas pessoalmente. Amém. Ou seja, quando eu choro, quando eu sofro, quando eu me alegro, né? Deus está ali junto, né? Em todos os momentos. Exatamente. Na parte de segunda-feira, eu achei muito bacana. Escolhidos e aceitos em Cristo. Esse domingo, hein? Ô, Domingues, eu tô... Vai aí que ele sabe que eu sou atrapalhado lá, tá? Vai aí. Certo? Escolhidos e aceitos em Cristo. Tá. Já começa dizendo para mim aqui e para todos nós. O que Cristo tem a ver com o nosso processo de salvação? Nossa, ele tem tudo a ver, né? A gente estava até fazendo um estudo falando sobre o plano da redenção, onde Cristo ali, antes de fazer o homem, ele já se oferece, se fosse preciso. Olha, se não der certo, se o homem cair, é o que pode acontecer. Quem que vai para salvar o homem? E Jesus fala, eu vou. Né? Então, ele é tudo para nós. Depois do pecado, sem Cristo, o homem não tem oportunidade nenhuma. Não é? E a lição vem falando aqui que, desde o plano da redenção, o objetivo de Deus para nós é que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Eu achei isso fantástico. Ou seja, o estado natural de Adão e Eva sempre foi o sonho de Deus para mim, para você e para os nossos amigos que estão em casa. Exatamente, exatamente. E depois do pecado, esse plano mudou? Deus agora não quer mais eu tanto santo, tanto irrepreensível, ainda continua Deus sonhando com que eu me torne junto com Cristo. Continua querendo, né? Mas aí Deus sabe que agora, para a gente que já nasce pecaminoso, já não é mais tão fácil de alcançar isso, né? E o que ele querer a gente santo e irrepreensível não quer dizer que ele não aceita nenhuma falha. Quer dizer que ele quer o melhor para a gente, não é? E aí quando a gente busca em Cristo ser santo e irrepreensível, então a gente começa a andar para o caminho que Deus deixou para a gente trilhar, né? Que é um caminho de mais felicidade, de mais qualidade de vida, né? É por aí. Ô, Tiago, quando eu peco, quando eu erro, quando eu caio em tentação, certo? Eu peço perdão para Jesus, para Deus por intermédio de Cristo, que é o nosso intercessor único que a Bíblia fala. Como Deus me vê? Deus vê o pecador ou Deus me vê através da lente de Cristo? É como se Jesus entrasse na frente, né? E agora aquele pecado terrível, que Deus sempre considera o pecado terrível, agora ele não vê o pecado, agora ele só me vê, não é? E ele me ama demais. Então, agora, através de Jesus, a visão é diferente, Que né? bênção. É uma bênção realmente vinda da misericórdia de Deus. Se não fosse por isso, a gente não teria chance. E eu acho interessante porque às vezes nós temos uma visão de Jesus lá longe, né? Ah, ele veio aqui, sofreu 33 anos, morreu na cruz. Agora já está lá, já 2000 anos longe da terra. Pelo que Paulo fala, a questão de Jesus, as bênçãos celestiais, mostra que o intercâmbio entre o céu e a terra é bem perto, né? Continua até hoje, nunca parou, né? Exatamente. Então a ida de Jesus para lá foi mais um motivo para que as bênçãos recaiam sobre cada um de nós. É essa a expressão que o Paulo quis dizer? Que quando Jesus está lá é a garantia das bênçãos celestiais para nós? Com certeza. E essas bênçãos que você está falando, tá ali, né? A lição até menciona o primeiro capítulo de Efésios, do 3 até o 14, fala Quer ler para os nossos bastante irmãos? Uma dessas outra bênção ali bênçãos. que você achou interessante? Olha só, aqui no verso 5 diz que Deus nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Olha que coisa maravilhosa. Tá, já vou pegar esse gancho aí teu.
Essa predestinação que Deus deu tem a ver com Deus escolher uns para ser salvo e outros para ser perdido? Ou que Deus predestinou todos para serem filhos de Deus? Todos, é bom a gente tomar cuidado com essa palavra, né? Porque no mundo que a gente vive, predestinação simplesmente tem um sentido que não é o da Bíblia. Você está predestinado na Bíblia, é você ter a oportunidade. Como que todo mundo tem oportunidade? Todo mundo é igual? Não. Mas em Jesus, todo mundo tem a oportunidade, não é? Todos têm oportunidade. Por quê? Pelo sacrifício de Jesus, a gente pode ser considerado mais uma vez filho de Deus. Por quê? No pecado houve uma separação terrível. Mas aí Jesus vem e ele dá oportunidade mais uma vez. Então é uma lista muito bonita de bênçãos, como o Jefferson mencionou no começo. Ele fica assim, encantado, né? Quando ele começa a pensar nas bênçãos de Deus para o homem. E aí ele vai falando com muita alegria, você vê que ele está falando com bastante alegria disso. E ele menciona muito que a gente é considerado para Deus como filho através de Jesus, não é? E um texto que a gente leu na lição da semana passada, né, dizendo que na plenitude dos tempos, todas essas coisas do céu e da terra, elas convergiram em Jesus. Então Jesus, como você estava perguntando agora há pouco, ele é pouco importante ou muito importante? Não, ele é Tudo, né? tudo, tudo. Tudo, né? Seria aquele tipo assim, tem uma expressão antiga que essa é a realidade na questão da salvação. Diz assim, todos os caminhos levam a Roma. A gente sabe que não é assim. Tem caminhos que parece que vai a Roma, algum atalho e sai em outro lugar. Mas com relação à salvação, todo ser humano, tudo que se diz a salvação, aí encaminha para a pessoa de Cristo, né? Exatamente, não existe outro caminho, não é? Como menciona lá aquele texto que você já deve ter ouvido, quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, bem E lembrado. ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Pode existir muitos caminhos? Na verdade, existem, não é? Mas qual que é o caminho certo? Só existe um. Amém. Só existe um. A lição na parte de domingo, ela tem uma frase que eu achei bem interessante, assim, impactante, que quando fala daqui, você mesmo comentou que Deus nos predestinou para sermos filhos, para sermos salvos. Então, o autor termina essa parte, essa sessão dizendo: perdemos a salvação apenas por nossas próprias escolhas pecaminosas. Se tem uma coisa que vai ser impossível para Deus, é salvar alguém que não queira ser salvo, né? Esse Deus não tem como salvá-lo. Ou seja, a escolha minha vai depender se eu vou aceitar a predestinação de Deus de sermos irrepreensíveis, salvos, é isso? Vai mostrar mais uma vez que Deus é o mesmo e não muda nunca, como a própria Bíblia diz, né? Porque Deus te deu o poder de escolha, ele deu para Adão e Eva. Eles poderiam continuar conhecendo só o bem. Eles decidiram outro caminho. E agora, Deus, através de Jesus, ele provê para a gente redenção, salvação. Mas você continua podendo escolher. Amém. É para todos, mas você pode escolher buscar sim ou não. E como que você faz isso? Através da sua vida, não é? É o que diz aqui a lição de domingo. Você foi escolhido em Cristo. Agora você vai aceitar essa eleição? Não é? Aí, cabe cada um, né? cada um. Queira eu e você, nós todos, que nós tomemos a decisão de sim aceitarmos ser escolhidos por Cristo e a predestinação que ele deu a todo ser humano, que é a salvação em Cristo, que nós possamos aceitá-la. No livro, Ellen White, no comentário bíblico, diz assim: precisamos aprender de Cristo, precisamos saber o que é Ele para aqueles a quem Ele resgatou. Precisamos compreender que, pela fé nele, é nosso privilégio ser participantes da natureza divina, escapando assim da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E ela diz mais um pedacinho: ao nos tornarmos coparticipantes da natureza divina, tendências para o mal, herdadas e cultivadas, são eliminadas do caráter e somos feitos uma força viva para o bem. Nossa, que bênção. Que bênção, não é? Olha, eu vou te dizer o porquê, um dos motivos que você tem que aceitar esse presente que a gente está falando aqui, que é a redenção em Cristo. Se você ganhasse aí um presente muito caro, o que a gente tem de presente muito caro hoje? Quem sabe um colar de pérolas, ou então um relógio, não é? De valor muito grande. Quem que ia negar um presente desse? Eu ia pegar. Mesmo que você não possa ir, a gente sabe, né, que no Brasil
tem violência que você acha que aqui não tem? Aqui tem também. Você não vai pegar e sair aí por aí com um presente de milhões, você vai sair andando com ele pela rua, não é? Se você pegar aí, quem sabe, um colar de pérolas, um colar de joias, essas mulheres usam isso, ambientes fechados, seguros, né, com muita gente. A redenção de Cristo valeu um preço que ninguém podia pagar. É um presente que não tem igual. E Deus dá para você e não te cobra nada. É um presente totalmente vindo das bênçãos, da graça de Deus, né? Esse presente maravilhoso, que é o melhor presente que você podia ganhar, ele teve um preço muito alto. Não foi de Ele graça, né? custou para Jesus tudo, tudo. E Jesus era e é o próprio Deus. Então, para você começar a entender isso, você fala, realmente é um presente maravilhoso. É um presente maravilhoso. Custou caro demais a vida do Filho único de Deus, né? Para que você tivesse aí perdão abundante, como a gente precisa, não é? E, é Como a de, gente é, precisa de perdão. e assim, o interessante, né? Quando o Paulo denota isso, ele usa duas palavras, né? É uma envolvida no Velho Testamento como aquele escravo que está tão perdido, tão longe que nada paga. Uhum. E depois no Novo Testamento, um valor, da dinâmica do valor, qual o escravo lá do passado não valia nada, mas um preço, ou seja, chegou a algo tão valioso que agora sim, aquele escravo do passado pode ser comprado, porque o que veio para pagar é superior ao que se tinha no passado para ser pago pelo escravo. Ou seja, a redenção de Cristo, o sangue dele é superior a tudo. No livro de Exatamente. Efésios, eu acho legal como ele faz essas comparações, né, de troca de palavras, para entender quão Uhum. profundo foi o que você acabou de dizer para nós. Uma redenção que para mim às vezes parece de graça, mas para quem pagou foi tudo, Foi né? tudo, foi tudo. E tem uma frase aqui bonita, né, que você estava mencionando. Escravizados pelo pecado, a gente não tinha como se libertar. Então esse presente não é só o presente mais maravilhoso que você pode receber, mas é o presente que você mais precisa receber, não é? Não existe solução para a nossa vida se a gente não tiver Jesus, não é? Amém. Então olha que coisa profunda. E tem algo aqui na lição que eu achei muito interessante, é que assim, a gente às vezes tem uma ideia de que para Jesus nos resgatar, ele teve que pegar e pagar um dinheiro para Satanás. Não Literalmente é? pagar, né? Não parece assim que custou caro, custou porque ele teve que pagar alguma coisa para Satanás. É isso que a Bíblia deixa claro? Não, de forma nenhuma. Na versão bíblica, na visão bíblica, Deus não está devendo nada para Satanás, não é? Mas o que ele faz através da graça para o nosso benefício, não é? Porque Deus disse uma vez: olha, não coma disso aqui, senão você vai morrer, não é? E aí a gente vê que Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então, o que o homem merecia pelo que ele fez, o que eu mereço pelo que eu faço, é a morte. Então, se eu não morro, alguém tem que pagar esse preço. E quem se dispôs a pagar esse preço foi Jesus. Mas não para Satanás. Ele está pagando esse preço por mim. E o interessante é que eu achei legal a forma que você colocou, que o interessante é assim, o preço foi pago para o próprio Deus. Uhum. Porque para o ser humano voltar ao Éden, não precisava de autorização de Satanás, precisava de autorização De Deus. de Deus, né? E tem um Exatamente. texto em Isaías, até hoje de manhã eu separei na lição, no meu celular, só que o celular está gravando ali, eu estou sem ele aqui. Está lá em Isaías que Deus diz assim, ó, eu te perdoo e apago as tuas transgressões por amor de mim. Aí ele fala de novo, por amor de mim mesmo. Ou Uhum. seja, Deus ele não faz isso porque ama o ser humano. Deus não faz isso porque ama o mundo. Deus faz isso porque ele é amor. Por ele ser amor, é normal que ele ame o ser humano, que ele ame a natureza e que ele pague para ele o preço que também é a justiça, né? Para ele ter nós de É novo. amor, mas também é justiça. E a justiça de Deus, que também não muda, ela precisava, vamos dizer assim, ser paga. Né? E aí entra no que você falou. Para que pudesse Deus mostrar, não é, não só para nós aqui na Terra, mas para todo o universo que ele criou, que Satanás estava errado naquela dúvida que ele colocou lá no céu
aquela sementinha do mal que ele colocou lá e que conseguiu aí convencer muitos anjos com a maldade dele, né? Ele conseguiu convencer e levar a terça parte dos anjos, olha só, muita gente. Então, a Bíblia diz que no comércio dele, Satanás foi e conseguiu levar muita gente. Colocou essa dúvida, essa sementinha de dúvida, de que Deus não era justo, de que Deus era isso e aquilo. Então agora Deus prova. Ele continua desde sempre, sendo amor e sendo também justiça. E na justiça você sabe que o erro ele tem que pagar, não é? E ele mesmo pagou, né? E ele mesmo pagou, porém sem errar, não é? Então agora ele dá esse presente maravilhoso para nós. Se eu que devia morrer, não morri, então aquele que não merecia morrer, ele morreu, agora ele pode sim dar esse presente, não é? Porque a Bíblia diz, por meio de uma pessoa o pecado entrou no mundo, mas também por meio de uma pessoa veio a salvação. Amém. E onde o pecado abundou, Superabundou. superabundou a graça. Amém. Então Essa é eu a posso mensagem. falar a frase que está aqui na lição, quer ver? Ó? Olha, preste bem atenção você, hein? Ó, vou fechar o que o Tiago acabou de falar. Ser redimido é ser tratado como pessoa, não como objeto. É tornar-se um cidadão do céu, em vez de um escravo da terra. Que frase de Alistair, hein? Uau, Chique essa frase, né? muito bonito. E quer ampliar ela aqui, olha o que está aqui no Caminho para Cristo. Nosso Pai Celestial odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele se entregou na pessoa de Cristo para que todos pudessem ser salvos e desfrutar as bem-aventuranças eternas no seu reino. Está no Caminho para Cristo, páginas 54 e 55. Chique, hein? Deus odeia pecado, mas me ama. Yes, hein? Exatamente. Agora para falar yes, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos. Yes. Isso aí. Tá bom? Agora, continuando na parte de terça-feira, o grandioso plano divino centrado em Cristo. Aqui eu queria apimentar com Efésios 1, 9 e 10, que diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Está falando de Cristo, de Deus fazendo tudo por ele. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do teu. Estou naquele teu verso lá. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Ou seja, Paulo deixa claro nessa lição que Deus teve um plano, e você já falou isso, vamos só ampliar um pouquinho, lá antes da fundação da terra. E esse plano continua hoje? Exatamente. E o centro disso tudo, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, se você é uma pessoa que assiste sempre o programa aqui, que a Bíblia, ela começa com Cristo lá no começo, ela termina com Cristo lá no final, e todas as páginas são preenchidas, o centro da mensagem é Cristo. Por quê? Porque o centro do plano, e é um plano grandioso, realmente, como a lição está destacando aqui, está em Cristo. Sem Jesus não tem forma de acontecer, não é? E aí a lição destaca para a gente aqui que ele veio quando? Na plenitude dos tempos. Olha que coisa interessante, se a gente pensar um pouquinho em profecia, Jesus veio na plenitude dos tempos, quer dizer que ele veio no tempo exato, era o tempo que ele tinha que vir. Mas Jesus foi e deixou uma mensagem. Os anjos que estavam ali escoltando Jesus, vamos colocar entre aspas aí, porque ele não precisava de proteção, mas era porque ele é um ser honrado, né? Então eles foram e disseram: por que vocês estão olhando? Esse mesmo que vocês viram subir, ele vai voltar. E ele vai voltar quando? Eu não sei quando ele vai voltar, mas na verdade, pela primeira vinda de Jesus a gente pode saber, ele vai voltar no tempo certo. Também no tempo certo. Só que quando ele vier agora, a gente vai ter que ter tomado a nossa decisão. Esse tempo que a gente tem aqui é um tempo para a gente fazer aquela escolha que o Jefferson falou agora há pouco. Jesus já morreu, já venceu o mal. Agora ele está te dando a oportunidade. O que você vai fazer com essa oportunidade? Porque eu não sei que dia Jesus vai voltar, mas eu sei que ele está voltando. E quando ele voltar, esse grandioso plano que foi feito, ele vai se encerrar com o final mais feliz de todos os tempos. Não é? A nossa redenção, né? A nossa redenção, não é? Você imagina só viver num mundo onde você não tem vontade de fazer o que é errado. É uma luta que a gente vive todo dia, porque a nossa natureza pecaminosa, ela faz com que a gente deixe de fazer o que a gente quer fazer muitas vezes, que é o que Paulo expressou, não é? Olha só, o que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer.
mas aquilo que eu não quero eu faço muito fácil. Então agora, a partir do final, no final do plano da redenção, a gente não tem mais que se preocupar, porque agora a nossa natureza não tem pecado nela mais, porque a gente aceitou o sacrifício de Jesus e ele vai vir para buscar esses que estão escritos no livro da vida Amém. do Cordeiro. Amém. Né? Então eu posso dizer assim, né? A lição está dizendo que Cristo é a cola principal para minha salvação. Ele que vai, quando ele diz assim, para resolver as coisas do céu e da terra, ou seja, o espaço que Satanás deixou precisa ser preenchido. Uhum. Aqui embaixo, na terra, Satanás precisa ser derrotado. Então, quando Cristo vem e faz tudo isso, ele torna para mim cristão, que eu aceito, como sendo a cola principal para eu estar lá no céu. Exato. É o elo de uma corrente que se rompeu, né? Puxou demais aí, o pecado quebrou essa corrente. E agora existe esse espaço e Jesus é o elo. Né? Ele vem e ele liga novamente o céu e a terra com o que ele fez por nós. Por isso que fala que é um plano grandioso e maravilhoso, porque realmente ninguém de nós poderia sequer imaginar um plano tão maravilhoso, a não ser a sabedoria Divina, do né? próprio Deus. Depois do plano pronto é fácil a gente falar alguma coisa, né? Pois Agora é, arquitetá-lo só comentar, né? E olha, hoje em dia você sabe, a gente vive na era dos comentários, né? Tudo já aconteceu e vem alguém comentando aí, é muito fácil, né? Mas agora criar uma coisa tão maravilhosa como essa Só Deus, né? preciso uma coisa que a gente ainda não entende, né? A gente só vai entender no céu, se Deus quiser. Eu queria puxar duas perguntinhas ainda antes da gente partir para a próxima lição. É o seguinte: você diz que Deus fez esse plano maravilhoso na pessoa de Cristo. Então, quando eu aceito Cristo como meu salvador pessoal, o que eu estou dizendo? Já que Jesus veio resolver as coisas tanto do lado de cima como de baixo, as do céu a gente vai ver na lição 3 que mais lida com as potestades, tanto bem como do mal. Então, quando eu aceito Cristo como meu salvador pessoal, o que eu estou dizendo para esse mundo, para o céu e para a terra? Qual é? É uma mensagem muito clara, não é? Olha só, o erro não está mais na minha vida. Agora eu aceito a verdade, a única verdade que existe, que é em Jesus. Então agora existem dois lados. A gente costuma falar muito, né, dentro da igreja de grande conflito, de um conflito Então, está distribuindo o livro, cósmico. né, do grande conflito, né? Exatamente. Esse conflito cósmico são, vamos dizer que são poderes que a gente, se olhar, não consegue enxergar. Mas através da visão espiritual que Deus dá pra gente, através da Bíblia, a gente sabe que existe o bem e o mal. Né? Agora eu aceito Jesus. Então agora eu já disse diante do universo de que lado que eu quero estar nessa batalha. Isso é grandioso, né? Olha só, agora lembra, se você escolheu o lado de Jesus, você já escolheu o lado que venceu. Quem que vai escolher o lado derrotado? Ninguém. Mas olha que é isso que a gente faz, hein? É isso que a gente faz. Olha, Paulo diz aqui, e a lição destaca que o grande objetivo é que a gente esteja unido em Cristo. Unido em Cristo. E será que a gente tem estado unido em Cristo? Essa é uma reflexão para a gente fazer. Precisamos fazer. Não é? Paulo estava, a gente não pode esquecer nunca o objetivo da carta de Efésios. Paulo já tinha passado por lá, mas não estava mais lá. E ele começou a se preocupar que as coisas da vida e o que acontecia naquele local afastassem as pessoas de Cristo. E ali ele estava preocupado, porque ele não queria que as pessoas perdessem a união com Cristo. Porque se perder a união com Cristo, Jesus pode voltar a qualquer momento, como Paulo esperava que ele voltasse. Sim. E o que vai acontecer com quem não está unido com Cristo? Não vai estar com Cristo para sempre. Então eu vou jogar aí uma pergunta para ti. Se essa união com Cristo é tão importante, qual é o resultado dessa união com relação a eu e o meu irmão? Olha só. A gente comentou um pouco disso na lição da semana passada, hein? Eu e o meu irmão, Deus preza tanto o meu relacionamento com o meu próximo, que na lei moral dele, onde ele coloca o relacionamento que a gente tem que ter com o próprio Deus, ele coloca aí 6 mandamentos do nosso relacionamento com o próximo, né? Então, eu preciso me preocupar com o meu próximo? Claro que eu preciso, não é? Se eu estou dentro da igreja e a gente vê que o irmão ele está ali tendo dificuldade, o chamado de Jesus para mim é o quê? Que eu vou ajudar ele. Porque vai ter um momento que eu vou cair também. Sim, vou precisar de ajuda. E se alguém vier me ajudar, vai ser bom demais. E olha aí o significado e o propósito da igreja na nossa vida, não é? Tanta gente que deprecia aí muitas vezes o papel da igreja, não é? A igreja é extremamente importante, porque juntos a gente pode levar melhor, não é? Um cai, o outro ajuda a levantar, não é?
E foi bom você lembrar o papel da igreja, porque se você pegar na lição de quarta-feira da semana passada, você vai ver assim que o foco principal de Cristo começa com o plano, vem, e Paulo culmina a igreja como sendo o último ato de Deus para salvar a terra. Olha A só. importância que tem que ser o meu relacionamento com o meu irmão e quanto eu tenho que valorizar o papel da igreja que Cristo é o fundador dela, né? Exatamente. É tão importante que Paulo, por onde ele passava, ele Deixava criava uma, uma né? igreja, não é? E era tão importante que ele não passava, criava e ia embora, esquecia. Ele voltava, se ele não voltasse pessoalmente, ele mandava cartas, porque ele se preocupava que a igreja continuasse se desenvolvendo, não é? Porque a gente precisa de cada vez mais pessoas trabalhando nesse time, que é o time de Jesus, Então, né? aqueles desigrejados que ficam aí falando pro povo, não, o importante é ficar lá em casa, adorar a Deus. Onde adorar a Deus tá bom. Paulo já mostra que não. Não. Porque para ele era tão importante, numa cidade, ter uma igreja para convergir os relacionamentos e os irmãos se unir para adorar e louvar a Deus. Para ele era tão importante que ele foi preso e morreu por causa disso, né? Exatamente. E ele morreria a qualquer momento. No, no sentimento dele, ele morreria a qualquer momento. Mas muitas vezes o próprio Jesus falava com ele: Não, Paulo, não vai por esse caminho, Vai não. por outro. Eu preciso de você indo em outro lugar, não é? Mas ele não tinha. O objetivo da vida dele era esse: que ele criasse união das pessoas com Cristo e essa união fosse refletida como? Entre os próprios irmãos, não é? Amém. Essa união com Cristo, Paulo deixa bem claro aí na segunda metade do livro de Efésios, que é o grande objetivo, porque ele sabe que as pessoas, quando elas estão unidas com esse propósito, elas se ajudam, não é? Quando um cai, o outro vai lá e ajuda a levantar. Como isso é importante Muito nos bom. dias de hoje, né? Agora, falando, você vê o preço da redenção, Ellen White, no Desejar Todas as Nações, diz assim na página 94. O preço de nossa redenção jamais poderá ser avaliado enquanto os remidos não estiverem com o Redentor diante do trono de Deus. Porque a gente não faz nem ideia o que é o céu, o que é a eternidade. A gente tem uma vaga, não, não morrer nunca. Ah, não ter dor nunca. Será que é só isso? Então, quando a gente estiver lá, a gente vai entender que Deus deixou na pessoa de Cristo para vir aqui pagar o preço para nós, né? Exatamente. E agora, salvo, você precisa ter uma postura diferente na tua vida. Você aceitou a salvação que Jesus te ofereceu. Bem lembrado. Aí Tiago. você vai continuar do mesmo jeito? Não, né? Não é assim. Porque quando Jesus entra, e o que acabou de dizer aqui no que o Jefferson leu do Espírito de Profecia, Deus odeia o pecado. Ele tem repulsa do pecado. Então, se eu aceito a Jesus e eu continuo andando em pecado, então não tem união com Cristo. E se não tem união com Cristo, o que a gente acabou de falar? Não tem união com os irmãos também. Então, olha só como tudo é uma cadeia, né? Na Bíblia é tudo assim, é um passo de cada vez e o quebra-cabeça vai se montando, né, com cada pecinha, cada engrenagem é importante, não é? E agora, se eu tô salvo, eu preciso viver para a glória de Deus. A lição fala isso pra gente aí na quarta-feira. Você vai ver quando você estiver fazendo o seu estudo aí, né? Ou melhor, você já viu fazendo o seu estudo. Então parece que os crentes em Éfeso, eles tinham desanimado, porque eles perderam a clara noção de quem eles eram como cristãos. Como que eu perco a minha identidade de cristão? Para pensar, cristão foi chamado de cristão por Por causa quê? de Cristo, né? Porque seguia Cristo. Então se eu deixo de louvar, se eu deixo de adorar, se eu deixo de andar com Cristo, eu estou perdendo minha identidade, não é? E aos poucos a igreja deixa de ser um lugar de adoração e de união de adoradores para se tornar o quê? Pode se tornar um monte de coisa. Tanta Menos igreja. igreja tem por aí, não é? É tudo. Pode ser tudo Tudo. menos igreja, não é? Olha só que coisa terrível. A gente precisa estar mais atento com a nossa vida, não é? Porque viver sendo um adorador é o que faz toda a diferença, não é? Agora, se eu vou lá só para adorar no sábado, já pode acender aí a sua luz vermelha, porque é um problema. E o interessante é que o mesmo que acontecia lá, né, que você falou agora que pode acontecer conosco, certo? Vem por causa de uma coisa chamada, né, que na Bíblia, que Paulo, ele deixa no verso 11 e no verso 12, dizendo assim, nele, digo, em quem também fomos feito herança
Uau. Havendo sido predestinado, você já viu isso antes, conforme o propósito daquele que nos fez a todas as coisas, segundo o seu conselho, da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós e os que primeiro esperávamos em Cristo. Ou seja, quando eu perco a identidade de que eu sou herança, eu acho que daí perde-se tudo, né? É interessante essa palavra, na hora que você leu, até dá um arrepio, porque essa palavra herança, ela tem um poder, não é? Quando você fala de herança, você nunca vai pensar numa coisa ruim, não é? E em Jesus a gente herda realmente não uma coisa boa, mas é a melhor coisa de todas, não é? Agora a visão que a lição traz para nós é que você e eu recebemos um presente maravilhoso em Cristo, realmente. Mas nós somos também para Deus uma herança. É. E é isso que é bonito nos escritos de Paulo, é por isso que eu gosto tanto, porque ele é extremamente inteligente quando ele vai escrever, não é? E aí ele fala, olha, você recebe uma herança, mas para Deus que te ama tanto, você é a também herança. é herança. Olha que maravilha, hein? Você, eu olho para mim, não tem nada de bom, não é? Mas para Deus, através de Jesus, eu sou considerado uma herança para Deus. Eu, Que coisa eu tô esperando a maravilhosa, minha hein? herança por parte do sogro, mas tá Até hoje? até Ó, hoje. desde que eu tava no Brasil, ele tá esperando, hein? E tá Olha difícil de só. chegar. Mas veja bem, a lição ela tenta botar uma coisa que eu achei muito interessante na forma com que Paulo contrasta a herança e a conquista da herança. Por exemplo, assim, para os filhos do meu sogro, herança é herdar algo que o pai conquistou. Uhum. Quer dizer, não tem aquele peso de conquista. Agora, para nos tornarmos herança de Deus, houve a necessidade de um Deus na pessoa de Cristo vir aqui e conquistar a herança. Ou Uhum. seja, é uma herança de Deus que também custou o trabalho de Deus. Não, porque às vezes a gente quer comparar com as heranças nossas, que a gente não faz nada, morre alguém e você recebe e fala, oh, que bom recebi. Não, foi uma herança conquistada, né? Interessante isso. E conquistada com grande esforço, né? Grande esforço. Se você pensar só de Jesus ter saído do céu, ele abriu mão da posição dele de governador do universo e viver aqui na Terra já é demais, não é? Mas você para aí, como Ellen White fala para a gente fazer isso muitas vezes, para refletir nas últimas horas de vida de Jesus, aquela última semana, olha, aí você vê que realmente não foi fácil, viu? E Essa valeu muito, né? conquistar essa herança não foi nada fácil, é por isso que o valor é inestimável. Então responda para mim, para você e para quem está lá, os nossos amigos. Sabendo disso tudo, como isso deveria mexer comigo? Tem que mudar a minha vida com certeza, não é? É o que a gente estava falando aqui. Agora eu vou viver de forma diferente, porque agora eu já entendi que eu sou amado, eu já entendi que o meu valor para Deus ele é alto demais, não é? Então, se você tem valor próprio, se você sabe que tem alguém que te ama muito, não tem como você ter problema aí, por exemplo, de, de autoestima, não é? Por quê? É um problema psicológico que vem aí através de muitos fatores, mas se você se sente amado, se você Por sente o Deus, né? seu valor, então agora você é uma pessoa mais confiante. E Paulo era cheio de confiança, Não. não é? Quando ele escrevia, dava para você ver que ele era cheio de confiança. E essa confiança que ele tinha em Deus, em Cristo, era o que fazia com que ele convertesse muitas e muitas pessoas na época dele. E os escritos dele até hoje continuam conquistando. A gente pode conversar aí com vários evangélicos de várias denominações. Isso é comum, Todos né? eles são fãs de Paulo. Por quê? É a convicção de alguém que entendeu a verdade da mensagem do Evangelho e ele vivia dessa forma. Né? Agora, para ver o valor que você tem, que o Tiago aqui denotou de forma bem, eu achei bacana, positiva. Caminho a Cristo, página 125, diz assim: ainda que seja pobre, possui em si mesmo uma riqueza e dignidade que o mundo jamais poderá oferecer. A pessoa redimida e purificada do pecado, com todas as suas nobres faculdades dedicada ao serviço de Deus, é de inestimável valor. E olha como ela termina. Há alegria no céu, na presença de Deus e dos santos anjos, quando um pecador é resgatado. E essa alegria é expressa em cânticos do santo triunfo. Olha Imagina o só. céu cantando por causa da minha salvação. Dá
tua salvação, imagina. Se você já viu uma cerimônia de batismo na nossa igreja, você vai ver sempre o pastor dizendo que existe festa no céu. E você não pode acreditar que isso é só uma expressão do pastor que está fazendo ali. Não é realmente uma festa, porque o céu tem assistido o que acontece aqui na terra. E eles estão torcendo para quem? Para que o rei deles, que é Jesus, possa levar todos quanto ele puder, porque custou demais para ele, não é? Ele não quer levar salvação 100 ou 200 pessoas. Ele quer levar o universo, o mundo inteiro, né? Todas as bilhões de pessoas que existiram, que existem hoje e que já existiram. O objetivo dele é para todos, não é? E a lição, continuando, indo um pouquinho mais adiante, ele fala de como agora Deus vai fazer com que essas pessoas que aceitaram a Cristo, o que que acontece, não é? E aí ele traz aí o Deus Espírito Santo. Amém, né? Que Deus eu sempre fantástico, vejo né? você falando, esse Deus maravilhoso que às vezes a gente deixa despercebido, né? Achando que não é nem real, que é só um espírito, porque é Espírito Santo, mas que é um Deus muito real, né? E Paulo traz agora e ele fala, esse Espírito Santo, ele é duas coisas para a gente agora que a gente aceitou o sacrifício de Jesus. Ele é selo e ele é garantia. O povo estava ali, se desanimando, sofrendo tentações, desanimavam. Outras pessoas aí simplesmente estavam se afastando porque já não tinha mais aquele relacionamento próximo ali com a igreja, porque os afazeres da vida estavam levando eles para outro caminho. Aí Paulo vem e diz, olha, vocês têm garantia no Espírito Santo. O Espírito Santo sela você e agora você tem uma garantia. Amém, hein? E Paulo aqui, olha, eu vou ter, posso ler? Pode, Pode, diz claro. assim, ó, em quem também vos estáis, depois de que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual, olha que bacana, é o penhor de nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, em Efésios 1, 13 e 14. O Espírito Santo é o penhor? Olha só, Interessante, né? Você muito já, você já foi a algum interessante. leilão alguma vez ou não? Não. Eu fui uma vez em leilão. Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos para 19 anos. Eu trabalhava com o pessoal e a esposa dele trabalhava na Caixa Econômica. Na época teve um leilão de joias. Aí eu fui lá, né? Daí, mas por que leilão? Eu não sabia o que era isso. Aí me explicaram, olha, o leilão é o seguinte, a pessoa fez um financiamento e penhorou um bem para pegar o dinheiro. Deixou uma coisa de garantia lá. Isso. Como ela não teve condições de pagar, então o que a Caixa Econômica faz? Ela leiloa, certo? Para daí sim pagar a conta. Daí a pessoa não fica mais não é mais um devedor da Caixa. E eu, na época, eu comprei até um troço bonitinho, cara. Eram de ouro, com ouro branco, pedras, assim. Olha O só. que eu tinha, tudo que eu tinha conquistado, eu guardei lá. Aí depois eu consegui vender e ganhei mais um pouco de dinheiro em cima daquilo. Quando eu vejo essa expressão, o Espírito Santo é o penhor, imagina ele se colocando como a nossa garantia no processo final da salvação que Cristo já nos concedeu. Nossa. Aí eu te pergunto, dá para duvidar dessa salvação? Não, de jeito nenhum. Como que você vai duvidar se o teu penhor que está te garantindo é o próprio Deus, o Espírito Santo? Você está conseguindo entender o que a gente está falando aqui? O Espírito Santo é a garantia de que você vai ser salvo. Então, se você não acredita que a salvação é uma coisa real, você pode começar a pensar aí mais uma vez, porque é real e quem garante é o próprio Deus, não é? Se você estuda um pouquinho de profecia, você já viu aqui nos estudos, você entende que a profecia é para mostrar para você que sim, você pode confiar nesse Deus maravilhoso. E de tudo que ele fez até hoje, tudo foi cumprido. Pode ter certeza que o que ele fala que vai acontecer no futuro próximo, vai acontecer. E é o Espírito Santo que é essa garantia. E fala de selo também, né? E Fala. quando a gente, se você para pensar na atmosfera bíblica, o selo era uma coisa muito importante, né? A coisa se tornava uma coisa oficial, uma coisa real, não é? Essa questão do selo. E agora diz que o Espírito Santo é o nosso selo, né? Selo e garantia. Selo e garantia. Então, se ele vem, garante, ainda sela. É meu? Uhum.
Exatamente. Agora, olha uma coisa para a gente parar e pensar, né? Será que um rei que selava uma carta carregava alguma coisa ali dentro daquela carta, dentro daquele envelope que seja, um pergaminho, carregava alguma coisa que envergonhar o nome dele? Não, de jeito nenhum. E aí? Será que eu estou É, selado pelo Espírito Santo, mas o que que eu tenho carregado? Será que eu tenho carregado a mensagem de Jesus? Ou eu tenho carregado as outras coisas aí que o mundo tem falado para a gente pensar, não é? bem pensar nisso. Aqui, na Ciência do Bom Viver, diz assim: devemos distinguir-nos do mundo porque Deus pôs seu selo em nós. Olha o que você falou. Porque em nós manifesta seu caráter de amor. Nosso Redentor nos cobre com a sua justiça. Ao escolher homens e mulheres para seu serviço, Deus não indaga se possuem riquezas mundanas, saber ou eloquência. Ele só faz uma pergunta: andam eles em tanta humildade que eu lhes possa ensinar o meu caminho? Olha aí. Aí está a nossa parte, não é? Tudo que era parte de Deus já foi feito através de Jesus, que é o que a gente falou no começo do estudo aqui. Tudo que era da parte de Deus, mas existe a nossa parte a ser feita, não é? E a nossa parte a ser feita, a lição diz aqui, o Jefferson acabou de ler, olha, você precisa aceitar o que Jesus fez, é o primeiro passo, não é? E agora você vai mostrar para Deus, Senhor, eu aceitei realmente. Então agora, o que que Tiago fala lá, não é? Não existe salvação pelas obras, mas através das obras você indica, não é? O caminho que você está andando, a direção que você está andando, não é? Você pode não ser perfeito aqui, mas você tem que mostrar para o mundo o caminho que você está seguindo. E geralmente o caminho que você está seguindo é um caminho que está em oposto do resto da multidão, Sempre não vai ser é? assim, né? Não é um caminho largo, é um caminho estreito. E ele está aí, como você já escutou muitas vezes, na contramão do mundo, não é? Eu li aqui na lição de quinta-feira uma frase que eu achei muito interessante que diz que esse selo, naquela época, ele não só indicava propriedade, mas também proteção. E aí eu me lembrei de quando Moisés morreu lá naquele monte, não é? Ele não pôde ver a terra prometida, mas o inimigo já tinha planos para ele. E ele foi, e Moisés já estava morto. E ali Deus não deixou que ele tocasse, não é? Mesmo morto, olha só, até me arrepia isso. Você é especial para Deus. Você tem o selo do Espírito Santo em você. Não importa se você está vivo ou morto. Deus não vai deixar que o inimigo venha chegar perto de Amém. você. Que bênção, né? Então, esse Deus maravilhoso que a gente serve é o Deus da carta de Efésios, é o Deus de Paulo, não é? E é o Deus que Paulo se esforçava de todas as formas para que as pessoas conhecessem. E mais importante, se você já conhece, eu acredito que você já conhece, para que você não abandone, para você que não volte atrás no caminho que você seguia antes, para que você continue firme com esse Deus que te ama tanto. Qual é o recado, então, principal que a lição deu para você e que você quer compartilhar com os nossos amigos como sendo o seu último recado da lição para eles, para que permaneça a lição dessa semana? Na semana que vem tem mais, mas dessa semana. Olha, quando a gente vê o amor de Jesus pela gente é muito difícil, né? A gente estava na igreja hoje e a pessoa que trouxe a mensagem, ele falou e a gente está sempre escutando isso, né? É muito difícil com que a gente se imagine perdido com um amor tão grande, o sacrifício de Jesus, né? E realmente, Jesus amou a gente demais, então a gente precisa aí parar e ter mais atenção, dar mais atenção para esse Jesus maravilhoso, né? Então, a minha mensagem para você é essa, que você preste mais atenção a essa questão espiritual na sua vida, né? Eu falo para mim também não deixar isso só para o sábado. A gente tem aí 6 dias na semana. Deus deu para a gente, não é? Mas a gente precisa fazer com que isso seja um tempo de qualidade. A gente precisa ter tempo com Deus, porque esse Deus que te ama demais, ele fica triste quando a gente vira as costas para ele, não é? Então, Deus não é assim, não é esse tipo de relação que Deus espera, onde você precisa, você vai e busca, não é um caixa Não, eletrônico, não. né? Não, desse Deus vivo, ele quer relacionamento, né? Relacionamento através da Bíblia, através da lição, através de boas leituras, como do Espírito de Profecia. Então, minha mensagem é essa, que a gente possa realmente buscar esse Deus, estar na presença desse Deus como adoradores, não é?
para a gente ter a nossa vida selada. E aí Jesus está voltando. E a gente vai estar, ó, de braços abertos esperando. Né? Amém. Vai ter muita gente que na volta de Jesus não vai estar de braços abertos esperando. Por quê? Porque nesse tempo que a gente tem aqui, eles não aproveitaram esse tempo com Jesus. Então eu posso encerrar com a lição com o nosso verso que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. O que você precisava, o que eu precisava, ele deu todas. É isso aí. Tá vendo como Deus é muito importante, como Jesus Cristo tem que ser o centro da minha e da tua vida, como o Espírito Santo tem que ser o agente provedor diariamente da nossa salvação? Eu sei que você sabe disso e eu fico muito, muito, muito feliz que você está compartilhando desse conhecimento conosco e também vai compartilhar com seus amigos. Se você gostou dessa lição, manda o link, dá o seu joinha, certo? Fale, indique o nosso canal para que as pessoas tenham mais acesso à nossa lição, mais acesso à mensagem fantástica desse Deus maravilhoso que se doou para a minha e para a sua salvação. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor tem abençoado a mim, ao Tiago, a família dele, a família de todos que estão nos assistindo, de todos que vão assistir um dia esse vídeo, que o Senhor possa fazer com que essa mensagem de que são pessoas de valor, pessoas que o Senhor já selou com o Espírito Santo, pessoas por quem o Senhor deu a vida e por quem o Senhor espera levá-los para a eternidade contigo, que eles possam entender isso. E essa alegria mudar o coração deles, da família onde eles moram, do trabalho, das pessoas com que eles se relacionam, para que eles possam ver a alegria nossa e assim tentarem e quererem conhecer esse Jesus a quem cremos. Amém. Por favor, ó Deus, esteja com cada ouvinte, esteja com cada internauta, com cada um que está aí, seja com os problemas deles, ajude-os a solucionar, seja a vitória deles nessa semana, para que na semana que vem, na próxima lição, estejamos todos jubilosos na sua graça e na sua misericórdia. Amém. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça, hein? Na próxima semana, no mesmo canal, no mesmo dia, no mesmo horário, nós estaremos juntos com mais uma classe da Escola Sabatina, estudando um pouquinho mais sobre a lição que podemos aprender com o povo de Éfeso, ou o povo de Efésios, os nossos irmãos, nossos crentes amados por Paulo e por Cristo, como eu e você somos amados por Cristo. Tá bom? E não se esqueça, hein? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Que Deus te abençoe.